Seja bem-vindo ao nosso canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando a anatomia do telencéfalo com exclusividade os lobos cerebrais. Primeiro vamos passar ao conceito de telencéfalo. O telencéfalo compreende os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, separados pela fissura longitudinal do cérebro. Nesta imagem vocês estão visualizando um hemisfério cerebral, o outro hemisfério cerebral, e o número 1 aqui corresponderia à fissura longitudinal do cérebro. Nesta imagem, da qual nós gostamos muito porque entendemos que ela é uma imagem muito didática, nós conseguimos demonstrar aonde está o telencéfalo dentro dessas estruturas do encéfalo. Aqui está o telencéfalo, que compreende aos dois hemisférios cerebrais. O telencéfalo, junto com o diencéfalo, eles vão formar o nosso cérebro. Logo abaixo do nosso diencéfalo, nós vamos ter o tronco encefálico, que vai ter o mesencéfalo, vai conter a ponte, vai conter o bulbo. E posterior ao bulbo e à ponte, eu vou ter o cerebelo. O tema desta aula é o telencéfalo, essa estrutura que nós temos superior, ocupando basicamente 80% da caixa craniana. Quais são os lobos cerebrais? Então nós vimos que os lobos cerebrais, eles recebem o seu nome, como vocês conseguem visualizar nesta imagem, até que está mostrando por cores, eles recebem o seu nome de acordo com o osso do crânio, ou seja, a calota craniana, que ocupa basicamente a porção superior da nossa cabeça, ela é formada por ossos, e basicamente o osso vai dar o nome ao lobo cerebral. Então eu vou ter o lobo frontal, eu vou ter o lobo parietal, eu vou ter o lobo occipital e eu vou ter em verde o nosso lobo temporal. Além desses 4 lobos, existe um quinto lobo, que é o lobo insular ou da ínsula, que ele está localizado profundamente a esse sulco, que é o sulco lateral, ou fissura silviana, ou sulco de Silvius, né? Essa fissura, ao nós separarmos ela, a gente consegue visualizar o lobo da ínsula ou o lobo insular. Então aqui vocês conseguem ter uma ideia de uma vista, da face superolateral, de uma vista lateral do nosso hemisfério cerebral, onde eu vou ter o nosso lobo frontal, que passa a ser responsável pelo movimento, pelas funções de aprendizado, pensamento, memória e fala. O nosso lobo parietal, responsável pela percepção espacial e pelas informações sensitivas de dor, calor e frio. O nosso lobo temporal, responsável pelos estímulos auditivos, linguagem e compreensão. E o lobo occipital, que recebe os processos e imagens visuais. Esses 4 lobos eu visualizo na face superolateral, na vista lateral. Para visualizar, aqui eu faço novamente para mostrar o lobo frontal, mostrando novamente o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Falta o quinto lobo, que é o lobo insular ou lobo da ínsula. Aqui a gente continua mostrando os 4, só que acontece uma coisa muito interessante que o aluno um pouco se atrapalha na aula prática. Eu vou voltar. Observa, o sulco lateral ele vai do anterior para o posterior. Então aqui está o lobo frontal. Na outra imagem está virado, ou seja, o sulco lateral está daqui para cá. Então vocês têm o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Para mim colocar o hemisfério para definir se ele é direito ou esquerdo, eu sempre tenho que ter essa lembrança. O sulco lateral ele começa do anterior para o posterior. E aí sim ele faz a separação do lobo frontal do lobo temporal. Agora sim a gente mostra o lobo da ínsula ou o lobo insular. Observa que eu afastei o sulco lateral, ó, com esses dois afastadores. Esta é uma imagem do Netter, ele tem que afastar
para mostrar o lobo da ínsula ou o lobo insular. O que eu vou ter para definir esses lobos, né? O que eu vou ter para definir as estruturas de grandes áreas do cérebro? Os sulcos, que são as circunvoluções. Então, eu tenho 3 grandes sulcos que ajudam a delimitar os lobos cerebrais. Então, nós vamos visualizar numa face lateral, como vocês conseguem visualizar, vocês estão vendo o sulco central ou o sulco de Rolando, ó. Ele está entre um sulco aqui e um outro sulco aqui. O sulco central é este. E ele delimita, separa o lobo frontal do nosso lobo parietal. Eu vou ter também na face lateral o nosso sulco lateral, ou fissura silviana, ou sulco de Silves. Ele separa o nosso lobo frontal do nosso lobo temporal e o nosso lobo parietal do temporal. E na vista lateral eu ainda consigo visualizar de uma forma um pouco discreta o nosso sulco parietoccipital, que está delimitando a área entre o lobo parietal do nosso lobo occipital. Esse sulco parietoccipital, ele vai ser melhor visualizado numa vista medial do nosso telencéfalo. Aqui nós estamos mostrando os sulcos, né? Como vocês viram, olha o sulco central, olha o sulco lateral e olha o sulco parietoccipital. E aí eles estão delimitando as grandes áreas que nós já vimos, que são os lobos cerebrais. Nessa vista medial, como nós falávamos antes, eu consigo visualizar agora de forma discreta o sulco central, eu não visualizo o sulco lateral e eu consigo visualizar com muito mais realce o nosso sulco parietoccipital. Então, o sulco parietoccipital ele é melhor visualizado na vista medial do telencéfalo. Essas são as referências bibliográficas que nos ajudaram a construir esta aula sobre o telencéfalo, sobre os lobos cerebrais com os principais sulcos. Esperamos ter ajudado você a entender melhor sobre esse tema. O nosso muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo no nosso canal Aula de Anatomia.